Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. Deu? Já tá começando, seu Rúlio. Você nem avisou que começa esse negócio, aí começa o negócio de estar aqui falando os negócios, entrega o celular pro Rúlio lá, ó. E a gente então fica tá falando tá, e mas tal. o programa E começou, né? O marketing e o propaganda do dia 20 De janeiro. de 2020. Tudo Aniversário da minha hoje. tia até hoje. É? Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Não é. Não. Não, é bom dia ou boa tarde. Dá ordem para começar o caos já. Ah, tu começou primeiro lá na Europa, então. Sim, não, sim. Lá é para frente. Não, lá é para frente. Lá é boa tarde. Ah, e eu dei o quê? Tu deu bom dia? Não, tu deu boa tarde. Então tu começou certo. Tu comecei errado, depois. Não, tu começou certo. Tu abriu o marketing e ou propaganda do dia 20 do 01 de 2020, cumprimentando primeiro os nossos ouvintes da Europa, ou seja, principalmente da cidade de Portugal. Né? É. Tá, não. Primeiro eu dei boa tarde, depois dei bom dia, depois dei boa noite. Nós devemos ter ouvintes em outros lugares. Ah, sim, sim. Tá? Mas que eu lembre, a gente tem um público razoavelmente cativo em Lisboa. Lisboa? Lisboa fica em Portugal, né? Tá. A Márcia... Conheço, aquela, a Ruiva? A Ruiva Cristófoli. Do coletiva.net? É ela que engravidou a EO, inclusive. Tá. Ela deve estar chegando por aí, né? A Ana está atrasada. Vamos começar por aquele programetezinho, o microprogramete, que ela sugeriu que a gente faz aqui dentro do marketing e ou propaganda. Por que ela sugeriu isso? Ela sugeriu isso porque, durante um X período que a gente faz o programa há bastante tempo juntos, eu e Márcia Cristófoli, ela me achou assim um pouco crítico em relação, sei lá, ao marketing, à propaganda. Só isso, né? O resto, não. Não. Hábitos e costumes e tal. E ela disse, não, tem que ter alguma coisa também positiva para contrabalançar. Claro. E eu gostei muito da ideia dela. Aliás, a Márcia tem boas ideias. Só boas ideias. Tem boas ideias. Tanto é que eu repito normalmente aqui no programa, na presença dela, inclusive, que ela é a melhor jornalista do business gaúcho. Né? A Márcia Cristófoli, que comanda o portal Coletiva. É o Coletiva, né? O Coletiva.net. É. Tá. Então, por sugestão da Márcia, a gente, até semana passada, não chegamos a fazer o quadrinho que a gente denominou de Copo Cheio, que é a versão de coisas boas que a gente, catando, sempre tem, né? Não é tudo tão ruim, tudo tão desastroso. Eu conheço um site que é assim, que eles só notícia boa, uma coisa assim, que só tem notícia boa. Eles só colocam notícia boa. Eu nunca entrei no site, na verdade, foi um amigo meu que me citou ele. E eu achei muito interessante a proposta. Só tem notícia boa lá. O saudoso Bira Valdez, tá, que foi diretor da RBS, aliás, da Band TV, tá, ele instituiu, à época, foi nos anos 90, que ele foi diretor ali da Band TV, ele instituiu ele tinha um programa, uma série de reportagens que se fazia, que era o Rio Grande que dá certo, que eles iam exatamente à cata de empresas, de marcas, de produtos, de serviços bem-sucedidos para mostrar. Aliás, eu, antes de apresentar o Copo Cheio, vou voltar a um assunto de sempre. Eu acho muito curioso, eu ainda vou fazer, até o mês de junho eu vou botar no ar isso, que eu tenho uma curiosidade muito grande, que eu sempre sintetizo, Natália, na seguinte pergunta: onde é que está o dinheiro do Rio Grande do Sul? Por que eu coloco essa pergunta? Eu coloco essa pergunta porque, historicamente, no mínimo desde
governo do Pedro Simon, a gente só escuta queixa, a estrada não fica pronta, o não sei o quê, o pagamento dos professores. Tem queixa, os professores, por exemplo, fazem greve desde o governo Simon. Eu me lembro que no governo do Colares, que foi antes do Brito, tá, ele fez uma discurseira uma vez, isso que a mulher dele era ligada às professoras, ou foi professora, eu sei que ela tinha uma boa ligação com o CEPERS, essas coisas. Ele, uma vez, fez um discurso, o Colares sempre foi muito competente na oratória, ele fez um discurso candente lá contra as reclamações e as greves do CEPERS, em 1990, foi antes do governo Brito, então foi de 90 a 94, dizendo que ele tinha sido eleito para governar para 10 milhões de gaúchos e não para X número de professores que ele citou. Né? E eu sempre faço essa pergunta, aonde que está o dinheiro do Rio Grande do Sul? Por quê? Tá, o Rio Grande do Sul, historicamente, e de novo está se confirmando agora na atual safra, tá, é, historicamente, e sempre foi, e ainda é, um dos grandes produtores de grãos. Tá? Sim. O Rio Grande do Sul tem uma agricultura, sempre teve fortíssima, e uma pecuária, inclusive, olha, quer ver uma coisa aqui, ó, no caderno Campo e Lavoura da Zero Hora, do final último de dezembro, ó, tempo bom para a pecuária. Tá? A minha cidade, casualmente, Tupaciretã, a época que ainda se dedicava à pecuária, porque depois os grandes latifúndios lá pararam com pecuária e foram se dedicar à agricultura. Hoje, Tupaciretã e região é o maior produtor de soja do Rio Grande do Sul, tanto que a festa da colheita, da abertura da colheita da soja, que anteriormente era para a região lá de Santa Rosa, hoje é feita, os governadores inauguram em Tupaciretã. Pois Tupaciretã, na época que se dedicava à pecuária, chegou a ser o maior exportador de gado em pé, que eles dizem que é o bicho vivo, tá, da América Latina. Então, a pecuária, a agricultura, o agronegócio no Rio Grande do Sul sempre foi e sempre tem sido muito competente, muito eficiente e sempre rentável e coisa desse tipo. Por que eu pergunto onde é que está o dinheiro do Rio Grande do Sul? 50% do dinheiro vem do agronegócio, 50% vem da área industrial. E as pessoas dizem que aqui não existe indústria. Não é verdade, não é verdade. Já repeti várias vezes. Tá? Se tu pegar a área de serviços e indústria, por exemplo, o Rio Grande do Sul já teve a maior companhia aérea do Brasil e uma das maiores do mundo, que foi a Varig. A maior companhia, a maior indústria do mundo, tá? Para eu não correr o risco de cometer erro, eu vou te dizer que, se não é a maior, está entre as 3 maiores montadoras de ônibus, tá, do Brasil, fica aqui em Caxias do Sul, que é a Marco Polo. Eles têm plantas em mais de 10 países, eles têm fábrica na África do Sul, em vários lugares. Tá? E Caxias e a região ali é um super polo metal mecânico, tanto é que... quer ver uma coisa? Isso que eu estou querendo juntar, assim, eu estou falando do agronegócio, que cumpre um pedaço, digamos, atende a 50% e gera 50% da nossa riqueza, ok? Tá? E a gente, apesar de achar que aqui não existe um parque industrial, calçados, o Rio Grande do Sul já foi líder, ainda é líder, já teve a Azaleia, tem Grendene, teve a Strasburger, o Vale aqui dos Sinos, Novo Hamburgo, junto com Franca, no interior de São Paulo, foram os 2 maiores polos, ou ainda são, coisa do tipo, assim, produtores de calçados. Tá? Depois, quando começou a aparecer essa coisa da concorrência, principalmente por causa do preço do produto japonês, chinês, é que começou a dar problema. Mas o Rio Grande do Sul, então, historicamente, fábrica de quê? Calçados. Tá? E assim, se tu examinar, tu pega qualquer aspecto da área industrial no Rio Grande do Sul, a gente é autossuficiente. Tu pega na área de vinhos. Tá? O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores, se não é o maior produtor aqui do Brasil, da área de vinho, exporta produtos de qualidade. Então, eu estou falando isso para te dizer, quer ver? Ó?
falando de Caxias do Sul e do polo ali de Caxias do Sul. Tá? Queres ver uma coisa? Chegou a melhor jornalista do business gaúcho. Tá? Eu quero saber se esse herdeiro também vai ser da área de comunicações. Fica aí, Natália. Fica. Espera aí. Só vai ceder a cadeira para quem tem prioridade de gestante. Márcia Cristófilo, a gente estava começando o programa aqui, conversando um pouco, estava fazendo um copásio cheio. Um copásio cheio. Como a gente não fez o copo cheio a semana passada, eu resolvi fazer um copásio. Entendi. E estava de novo repassando aqui, estava comentando para a Natália, repicando para ela, aquela coisa que sempre me leva para a mesma pergunta. Márcia Cristófilo, aonde que está o dinheiro do Rio Grande do Sul nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos? Desde o governo do Pedro Simon, aonde que está o dinheiro do Rio Grande do Sul? Onde está o dinheiro que estava aqui? O Rio Grande do Sul, desde sempre, é altamente competitivo, e altamente rentável, e altamente não sei o quê, e altamente tudo que tu quiser de bom na área do agronegócio. Tá? Tanto grãos como pecuária, tanto que só tem notícia boa sobre a pecuária aí. Tá? E aí tem o outro lado, que seria a parte industrial, que eu também já te comentei, e eu acabei de prometer aqui para a audiência da EO, no marketing, EO Propaganda, que até junho desse ano eu vou ter um levantamento desse outro lado, que é o lado industrial. Tá? Tu vai fazer esse levantamento ou tu vai? Vou fazer esse levantamento, eu vou na Fiergs, eu vou não sei aonde, isso aí não é tão difícil, tão complicado. Porque eu não consigo compreender onde é que está o dinheiro do Rio Grande do Sul. Se o Estado é rico desse jeito, é rico na área industrial, é rico na parte de alimentação, como é que não tem dinheiro nunca aqui? O que os caras fizeram? Quem é que deu sumiço nesse dinheiro? No meu bolso eu tenho... Esse é o copo cheio, é isso? Esse é o... É nesse tom. Não, é que eu trouxe uma coisa legal aqui, para reafirmar. Eu tenho uma fissura pela área industrial. Tá? Sim, isso a gente conhece. E eu trouxe assim, ainda do final do mês passado. Tu quer ver uma coisa, um exemplo disso que eu digo do polo metal mecânico ali de Caxias? Olha aqui, em 2 anos, Gaúcha faz 7 aquisições. Se tu ler uma matéria pequena aqui, tanto a matéria em si como um todo, e no detalhe, ela te dá um monte de pistas. Olha aqui, com a aquisição da Brasileira Nakata por 457 milhões, tá, anunciada na terça-feira, agora em dezembro, a Gaúcha Fras-le, parte das empresas Randon, tá, tu imagina para comprar uma empresa de 450, é a 7ª. Eles compraram a 7ª empresa do segmento por 457 milhões. Tá? E eles são uma empresa esse grupo é extremamente profissionalizado. Eles têm aqueles eles têm aquele CEO lá, que é tipo assim, salário de 100 mil. CEO. De salário de 100 mil, mais bônus, mais não sei o que é o cara que está falando aqui. A estratégia coincide com a chegada de Sérgio Carvalho, atual CEO, no início de 2017. O executivo, nascido no Rio de Janeiro, estava há quase 20 anos nos Estados Unidos. Um grupo industrial, para trazer um cara dessa área, que está radicado há 20 anos nos Estados Unidos, tem que ter bala na agulha. Tem que pagar uma grana legal e provavelmente merecida. Né? Conheceu a Randon ao negociar pela americana Meritor 2 joint venture com a indústria gaúcha. Assumiu o comando no início de 2007 e 2 anos depois transformou a Fras em uma das maiores fabricantes de peças de reposição para veículos do Brasil. E se tu quiser fazer mais 50 levantamentos, tu vai achar mais X tantas empresas. E tu vai fazer 50 levantamentos até junho? Vou me dar o prazer de ratificar isso que eu mostro, tá? que eu falo aqui. Não, olha só as compras que ele fez de 2017 para cá, para o grupo. No Uruguai, ele comprou a Fanacif, na Argentina, Art Metal e a Farlock. Na Índia, tá? Olha onde eles andam. Tá? Joint Venture para criar a ASK. Tu conhece? De nome. E no Brasil ele comprou 80% da Jurid do Brasil, toda a Fremax e agora a Nakata.
ele não quer comprar a EO. Ele não quer ser padrinho financeiro do Grêmio. Ele não quer ser padrinho mercadológico da EO e padrinho financeiro do Padrinho Grêmio. financeiro do Grêmio, né? A gente... Né, seu moço aí? A gente estamos aceitando. Nós não vamos fazer boquinha, né? Não. Tá, então tu vê que isso é um copásio. Né? Entendi. Cheio. Tá, Até o Pedro ficou feliz, agora tá mexendo aqui. Vai, pode seguir. É só um comentário que o Pedro tá feliz com essa análise. Com essa análise. Olha aqui, ó. Ainda do final do ano... Não, do começo do ano aqui, ó. Venda de veículos cresceu 10,5% em 2019. Tá. Tu ouviu alguma notícia durante o ano? Eu podia estar nesse 10%. Não, eu podia ter ajudado, né? Mas não deu. Eu estava lembrando... Eu teria fim de trocar meu carro. Tu chegou a conhecer, tu te lembra, né, do Bira Valdez, que foi diretor? Claro. O Bira Valdez... Na verdade, não o conheci, infelizmente, mas com certeza todo o legado dele. Bira Valdez foi o primeiro perfil publicado em Coletiva.net em 2001. Oh, que maravilha. O Bira Valdez, quando assumiu a diretoria, a direção geral da Band aqui no Rio Grande do Sul, uma das primeiras coisas que ele colocou na programação lá na grade foi exatamente um programa com essas características, que é o Rio Grande que dá certo. Então, sim. ele botava a reportagem... Tem ainda, né? É o Osiris Marins que comanda hoje. Continua. Mas isso foi criação do Bira. Não sabia. E ele deu uma super ênfase. E eles iam atrás e buscavam matérias e reportagens de mostrar coisas positivas e tu não ficar sempre nessa, pô, que tá ruim, que tá ruim, que tá ruim. Não, eu acho ótimo. Eu sou super a favor de noticiar coisas boas. A Natália disse que existe. Qual é o que tu falaste? Que tem um site? Tem um site que só tem notícias boas. Que é... Eu não sei o nome. Tem que perguntar certinho depois pro meu amigo. Que é só coisa boa. Pergunte que a gente quer divulgar também. A gente quer saber. Um conhecido dela indicou um site. Eu estava falando de coisas boas aqui. E tem um perfil no Instagram que chama Razões para Acreditar. Que são só de ações solidárias. Só notícia boa. O nome do site. Só notícia boa. Jornalismo que te faz bem. Mas olha... É só notícia boa. Literalmente. O nome diz tudo. Que legal isso, né? Eu gosto. Para ter um contraponto, assim. Mas é gaúcho, Nath, ou é nacional? Não sei. Peraí. Vamos tentar descobrir. Se for gaúcho, queremos entrevistá-lo para ontem. Aliás, falar em entrevistar, tá? Eu fiquei na quinta-feira depois de te mandar uma listinha. Você está falando de coisas dos bastidores ao vivo, é isso? Isso. Não, mas agora faz parte também. Tá bom. A EO é uma rádio muito transparente, né? É isso. Ela faz reunião de pauta ao vivo, inclusive. A nossa pauta ao vivo é o nosso portal. Tá bom. Não, uma coisa que eu acho interessante, esse item até dá para colocar, que é o seguinte... eu pensei, Márcia, se a gente organizar para os próximos 60 dias, que seja um tempo maior, a gente trazer como convidados os profissionais de mídia, que é por onde passa o dinheiro nas agências. Não é porque a gente quer ouvir vocês, tá? É só porque a gente está interessado na ponta da caneta. Isso. Não, porque essas pessoas eles provavelmente vão ter uma série de coisas que não vão poder chegar aqui e divulgar. O cliente autorizou 150 milhões para botar lá, para não sei o quê, na Globo, para vender não sei o quê. Mas eles poderão trabalhar nessa coisa do troço positivo. Eu não te passei lista e eu fiquei pensando o que a gente ia fazer. E outro que a gente poderia trazer aqui são anunciantes. Para falar dos seus planos, não para falar que o mercado está ruim, que eu não anuncio mais, que não sei o quê. Para falar anunciante que está investindo, que está fazendo alguma coisa em marketing, está fazendo alguma coisa em propaganda. Isso, inclusive, podem vir indicações das agências, né? Que quiserem indicar os anunciantes para vir conversar conosco. Sim, eu pensei... Alô, agências de publicidade, então entrem em contato conosco, né? Alô, Move, que atende a Casa Maria, né? Que tenta onde gosta fissurado,
Né? Quem mais ali? Alô? Será que a gente não consegue... Scala, que atende a Colombo. Isso. A Selling, que atende Trazer um a pouco o Quero pessoal, Quero. trazer um... Matriz, que atende a Lebes. Trazer uma... Só varejo, eu tô falando, né? Acho que é só isso que eu sei. Alguém da Marco Polo, vamos trazer... Ai, meu Deus. Aí o Pintaúde, pronto. Aí ele fecha a rádio, pode morrer feliz se ele entrevistar alguém da Marco Polo. Não, trazer pessoas... Ou do agronegócio... E a gente aceita também sugestões dos nossos ouvintes, né? De pessoas e marcas, enfim, que queiram... Não, então tá assim, ó, não só da Marco Polo, mas eu vou te dizer qual é o meu sonho de consumo de entrevistar alguém, tá? É da Guatambu, lá de Dom Pedrito, Por quê? que tem uma história linda. Aquilo ali... Cara de desdém. Tu não sabe o que é aquilo. Não, eu fiquei pensando, gente, como é que a gente vai trazer alguém de Dom Pedrito? Ah, Eu pensei que ele ia falar alguém da Uber. não, pensei da que ele Uber ia falar também. alguém assim. Da Uber Tu quer também. muito alguém da Uber? Da Uber também. Não, da Guatambu é o seguinte... Tem que ser da Uber? Não pode ser alguém de outro aplicativo? Pode ser de algum outro Tá, vamos aplicativo, trazer porque alguém, são então. negócios novos, né? Sim, Que vamos estão trazer então. gerando espaço, gerando mercado, coisas desse tipo. Não, a Guatambu tem uma história linda. Tá? Tá, desculpa a minha ignorância, mas o que faz a Guatambu? Ela trabalha com enoturismo. Ela, originalmente, em Dom Pedrito é agora que tu quer chamar? Neste meu estado interessante? Não, escuta. Não, se a Guatambu vier aqui para falar de enoturismo e trouxer provas... Não tem todos os ingredientes que a gente gosta aqui na rádio. Primeiro, escuta a história. Foi fundada por um senhor, lá em 1700, não sei quanto. Qual é a parte que a gente gosta disso? Tá. Não, ele fundou e ele era só dos grãos e da pecuária. Ok. Tá? Ele não teve filho homem. Ele teve 5 filhas, inclusive tem uma desgraça no meio, que uma delas, por depressão, há 2 anos passados, se suicidou. São 4 mulheres que tocam, as 4 filhas, e elas tiveram toda a resistência possível. Primeiro, do próprio pai, que não queria deixar as gurias sumir. As gurias, que são as moças, são lindas. Tá? Okay. Eu tenho um monte de matéria guardada a respeito. Eu seguido falo nelas. Alô, dona Sônia. Tá. Paixão Platônica do Roberto Pintaúdi são as meninas que tocam a Guatambu. Aí, elas Sabe que Guatambu, agora eu estou me dando conta do nome, é o nome de uma das ruas do condomínio da minha mãe. Ai, que informação inútil. Não tem tudo a ver. Informação inútil, mas é que eu fiquei pensando, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Não. E aí as meninas tocam. Aí tem empreendedorismo feminino que a gente gosta. Tem o público feminino. Já falou dessa história, Já né? falei. Sim, tá. Elas tomaram conta e tiveram resistência a partir do próprio pai e da pionada lá. Mulher mandar em nós aqui, de jeito nenhum. Aí o que elas fizeram? Introduziram tecnologia num primeiro momento. Tá? É um lugar modernésimo, assim, a parte de fazenda ainda que eles conservam, com drone, com não sei o quê. Aí os peão, não sei o quê, meteram tecnologia para cima deles e fizeram eles calar a boca, porque elas dominavam e se prepararam para isso. E aí elas foram transformando lentamente o que era originalmente só grão e pecuária no enoturismo. Quando aquela empresa que começou em Livramento ali, a empresa americana, começou com vinhos ali, que fez pesquisa, tem uma história linda também, que agora, hoje é da Miolo, que era da... Daqui a pouco eu já lembro o nome. Tá? Dom Pedrito está sob o mesmo tipo de solo para o plantio de uva. Então, elas sacaram isso e elas montaram uma coisa lá... Uma coisa que hoje é a Guatambu. Tá? Elas ampliaram os negócios e introduziram o enoturismo lá com parreirais, começaram a investir nisso aí e tal. E hoje tu vai lá e é aquela coisa de ter um spa do vinho lá. Tu passa lá um fim de semana, é altamente estruturado, não é também para qualquer um. Entendi o recado. Tem um certo custo. Né? Natália Miller, a gente não pode ir lá, tá? Tá grávida, né? O proletariado, tu não pode só porque tu está grávida. Não, mas se o proletariado não pode ir lá porque, né, não é... Não, mas tu iria como representante da EO, eu bancaria, entendi. né? Entendi. Tu, a jornalista do business, vai lá entrevistar... Tô começando a gostar desse negócio aí, hein? Vai lá entrevistar as moças lá, as herdeiras. Sabe que eu não vou ficar grávida pro resto da vida, né? E hoje...
elas inverteram, elas conseguiram romper aquela coisa do pai lá do fundador. Hoje, o faturamento, que cresceu muito sob o comando das moças, hoje é 30% ainda dos grãos e da pecuária e 70% é do novo negócio que elas implantaram lá. É um case famoso aqui Então, no por Rio Grande do favor, Sul. quem tiver um contato Com a da Guatambu. empresa Guatambu, das meninas, entre em contato conosco, que a gente vai gostar muito de A gente talvez possa conseguir tentar esse contato com entrevistá-las. a Adriana Thyssen, que é a nossa consultora no agronegócio, que a gente deu um tempo aí, enquanto o programa do agronegócio saiu do ar, e agora ele vai retomar. Não vai ser a Carol que vai entrevistar elas? Pode ser a Carol. No programa Nós- Agro, que nós- começa sexta-feira. Temos já um programa de agro aí. Que começa calma aí, sexta-feira às pessoal, me perdi 11 pouco. horas. Não, obrigada. é que a gente ficou falando de... É que eu fiquei delirando muito aqui falando em sonhar no outro programa, tá, Márcia? Gente, tá errado. Sim, eu estou sabendo. Eu estava contigo, inclusive, né? Eu sei, eu me lembro disso. Né? Nós ficamos falando dos resultados do Coletiva e dos sonhos da EO, que eu te disse que a gente escreveu aquele texto bonitinho e tal. Nós temos agora vai começar agora essa semana o programa aquele direto de Portugal, direto de Lisboa, Falando português, falando brasileiro. falando brasileiro, tá? Começa a semana, que está pronto já o primeiro programa para ir para o ar. Nós só temos que regulamentar coisas de horário, como é que ele vai dar sequência na produção, porque ele montou o Paulo Stenzel, que vai ser o responsável, que fez esse acordo conosco, tá? Ele comprou uma pequena quantidade de equipamento lá, microfone, mesa, essas coisas, para fazer a produção do programa, que ele já fez a primeira, nos mandou e ficou super legal. Tá? Nós temos que só acertar com ele quantas vezes por semana, se vai ser 2, se vai ser uma vez por mês. Você aí que não tem nada para fazer da vida, está ouvindo marketing ou propaganda, saiba detalhes das combinações dos bastidores. Isso não, mas da rádio. Faz parte de programação A nova, gente é né? transparente aqui, entendeu? A gente Não decide não tem. Aqui enquanto não tem. uma lê o jornal aqui para comentar. A outra está tentando se achar aqui nas pessoas que entraram, aqui sumiu de novo. Pessoa não é A muito- outra que tu está falando é tu mesmo. Eu Mas tu mesmo. viu que a indústria aqui está crescendo? Teve o maior nível de emprego desde o golpe. Olha só, tô começando. Mesmo assim, ainda não foi. Ó. Naquela época, antes do golpe, era 308. Agora tem 235 mil pessoas empregadas. Mas a indústria está crescendo aqui. A outra é tu que não está se achando. Eu tô um pouco perdida aqui, pessoal. Tá. Esse era o copo cheio? Esse era o copo cheio e tem a indústria teve recuperação. Ó. E recuperação ainda tímida, isso na indústria tem o maior nível de emprego desde 2015. Tá? Entendi. Não, te falei dessas coisas boas aí, ó. Tá? E no programa passado, nós dois, não só tu, a gente ficou com alguns pontos de interrogação. Nós provocamos a nossa audiência, A inclusive. respeito de 2020, será que... Tá? Eu estava mexendo lá, botando fora os jornais do final do ano. Será 2020 a Marta Sevredo? Tá, A Marta o quê? A Marta Sevredo, tá, que faz a economia na Zero Hora. Ela estava no final do ano ali, ó, 1º de janeiro, ó, questionando se 2020 seria o ano ou será o ano da virada. Final de ano, aí ela fala daquela coisa, mesma coisa que tu abordaste aí, tá? Mas que mesmo assim a gente está desconfiado, o troço ainda não se concretizou. Eu sou cautelosa. A gente não escuta as melhores notícias no cenário como um todo, disto ou daquilo, né? Aliás, a gente ouve mais coisa ruim, na verdade, do que coisa boa, né? No cenário assim como um todo, tá? E aí é isso, Não né? pegou a minha coluna de hoje, Pinta? Não peguei porque Que falha, hein? eu não sei o que aconteceu. Não nos entregaram o jornal nem na sexta nem hoje. Faz 3 semanas que eu não recebo meu jornal. Não. Sexta-feira passada não chegou. Não, eu estou falando sério, eu não recebo meu jornal há 3 semanas. Tu também não recebe? Não. Alô, Jornal do Comércio, se alguém estiver nos escutando, devolvam o nosso jornal, né, Pinta? Tu faz 3 semanas que não recebe? Ué, que estranho. Tem que ver lá. O Jornal do Comércio... Pagou?
Paguei. Tá em dia, pessoal. Tá em dia. Eu juro que tá em dia. Não, o Jornal do Comércio ele é um pouco estranho, de vez em quando ele sai do ar, assim. Eu Não? já tive alguns episódios desses também, que eu tive que ligar lá pra... Sexta-feira, ali na portaria, o cara disse, olha, só tem a 0 hora, não chegou. Eu digo Jornal do Comércio, não chegou. E hoje, especificamente por causa da tua coluna, eu enfatizei ali, eu preciso da coluna da Márcia Cristófoli. Nem assim. E o cara está, inclusive, não entendeu muito ali embaixo. Ficou me olhando, Márcia Cristófoli. Coitado. Márcia Cristófoli. Não, e ele disse, não, os caras não trouxeram. Eu acho que, aliás, eles não trouxeram para o prédio todo hoje o jornal. Então, eu não sei. Foi bem... Eu tô, assim, meio aérea, porque eu fiquei pensando, cadê o jornal que eu não vejo há 3 semanas? Mas, de fato, Tu não te lembra de memória alguns pontos que tu enfatizasse na tua coluna de hoje? Eu sei todos. Então, fala aquele... coloca aqui para a audiência do marketing ou propaganda, aquele bloquinho sempre, o olho, aquele da notícia. Tá, mas então, aquele... Que tu põe teus pontos de interrogação. A provocação, Não, mas então, eu falei na quinta-feira que eu adiantei, foi isso, que assim como a Marta... Que eu fiquei sabendo agora, inclusive... Como a Marta provocou, eu fiz essa indagação, assim, se realmente... Porque todo final de ano, tanto a Coluna Intervalo quanto o portal coletiva.net escutam os empresários da propaganda, né? Para saber um balanço de como é que foi o ano de 2019, para saber se as metas foram batidas, enfim. E projeta o ano seguinte, no caso 2020. E tá, sim, uma euforia nesse mercado da propaganda com 2020. Euforia? Que me soa, o que eu escrevi na coluna é que me soa quase como um grito de misericórdia, assim, um sorriso amarelo de canto de boca, sabe? Porque eles acham que, assim, o mercado a economia vai aquecer, os anunciantes vão voltar a anunciar, porque 2019, apesar das dificuldades, todo mundo tem o que comemorar. E aí tu vai para as reuniões de bastidores e tu só ouve uma choradeira, uma reclamação, que está difícil, que está ruim. Olha, eu vou te dizer que eu não acredito nisso aí. Não acredito eu não preciso nem fundamentar muito, sabe por quê? Normalmente, quando tu escuta esse tipo de colocação otimista, que o mercado isso, que o mercado aquilo, tu enxerga uma coisa que é sempre sintoma, que é um processo de mexação de contas. A conta tal aumentou, saiu para o lugar tal, foi para o outro. Eu não vi nenhuma notícia. Eu acompanho razoavelmente a área de negócio através, pelo menos, dos veículos locais, tipo as rádios que tratam de negócios aqui, tá? Como os jornais e tal. Eu não escutei nada de nenhuma notícia de coisa assim. Eu não sei se tu tem lá no coletivo. Então, não. A única coisa que eu sei ainda do final do ano passado... Tá aqui no programa passado, eu fiquei tentado aqui a te dizer, faz uma fofoca aí, Márcia, faz uma fofoca. Foi a separação da Global lá dos Skowronski lá. Dos irmãos. Inclusive, a Global hoje a partir de hoje, está com nova sede. A Global não atende mais na Mostardeiro, na sala aquela da Mostardeiro, sabe? E lá ficou o Daniel... Tá uma incógnita ainda, né? A gente não consegue contato com a Nirim, que é essa nova agência do Daniel e do Raízes Montanha. E hoje, de tarde, talvez a gente tenha informações mais concretas dessa separação, porque a Global hoje, notícia que não está nem em coletiva.net ainda. Em primeiríssima mão. Na rádio web ou no marketing ou propaganda, é que a Global está com mais ou menos 40 funcionários e que ela começou a partir de hoje a operar na Fábrica do Futuro, que é uma espécie de coworking que tem ali na Câncio Gomes. Porque teve... a gente sabe, quando tem assim... É difícil, né, ter uma ruptura entre um grupo essencialmente familiar, que era o Romualdo, o pai deles, e os 2 irmãos. É difícil que isso aí não tenha tido um ruído, uma desavença, eu vou por aqui, tu vai por ali. É difícil, por mais civilizado que possamos ser. Porque o Daniel, quando anunciou a Nirim, em duas linhas do que ele escreveu ali, dava para perceber isso. Em que 2 linhas? Ele agradecia aos anunciantes que os acompanharam. Agradecendo ao anunciante que acompanharam é porque teve um racha.
A única coisa que eu sei é que a Fevale, por exemplo, que era global, foi para Nirim. Esse é um anunciante que eu sei que foi para Nirim. A gente ainda não sabe. E sei também, de bastidores, que alguns setores das agências, das duas agências, ainda são juntos. Então, assim, o financeiro, por exemplo, é o mesmo para as duas empresas. E o Romualdo, como pai, né, na verdade, é sócio... não sei se está controlando as granas, mas ele é sócio dos 2 filhos. Que coisa curiosa tu ver que esse caso da Global, agora se dividindo em duas, né, é uma repetição do que já tinha acontecido na vida deles. Na Martins. Porque na Martins, eles tiveram lá eu sei porque teve, por coincidência, 2 outras pessoas que tinham trabalhado conosco, foram depois para Martins, lá para Martins, no tempo que o Romualdo era sócio da Martins. Sim. A Global é uma dissidência da Martins, sim, que sai com a saída do Romualdo, que abriu a Global. E eu lembro que uma das pessoas que trabalhava no atendimento, não adianta, essas coisas acontecem, é da vida, né? Não é que ela vinha me contar ou que fazia intriga ou qualquer coisa. Eles eram, assim, quase inimigos lá. O Romualdo e o Ayrton, eles tinham sido sócios na Símbolo. Tá? E dali houve uma dissidência também, não sei o quê, a Símbolo aconteceu isso, houve umas encrencas com a Símbolo que teve que fechar, que não sei o quê, um sócio foi embora para não sei aonde, o outro foi para não sei aonde. Teve gente presa. Coisa do gênero, tá? Um bafo total. Um bafo total. Dos anos 90. E o Ayrton e o Romualdo teriam, na ocasião, comprado a Martins Andrade, que o Exildo acho que já tinha falecido e o Laerte já estava fora há muito tempo. Tá? E depois houve uma ronha lá entre eles, que essa moça que tinha trabalhado conosco, que era do atendimento, que de vez em quando a gente almoçava junto, ela voltava lá na agência, para contar coisas e rever as pessoas e tal, ela dizia que era um troço radical, eram 2 agências dentro do mesmo prédio, que eles sequer, às vezes, se falavam, ficava assim, determinados clientes, determinado grupo de clientes eram atendidos, tudo ainda com a marca Martins, mas era pelo grupo do Romualdo e o outro grupo do Ayrton. Tanto que acabou acontecendo o quê? Acabou os Scrovons, que, né, o Romualdo e os 2 filhos saíram e foram fundar. E, na ocasião, eles já carregaram alguns clientes. A rede de distribuição da GM era a conta lá na época lá da Martins, foi junto com eles. Foi para a Global. E agora, quando o Daniel me põe no jornal, tá? Que não sei o quê, oferecendo... Não vem querer tapear, que todo mundo sabe. Ele me bota lá assim, que agradecia. Eu digo, tá aí, se entregou aqui, o ato falho daqui. Roberto Pintaúdi, além de todas as suas qualidades, ele ainda tem mais uma, que é ele lê nas entrelinhas. Né? Análise semiótica do anúncio da Nirim com Roberto Pintaúdi. Aliás, até foi e também outra coisa que eu li ali no detalhe que me chamou a atenção, eu não sabia nem que o Regis Montanha andava por aí ainda, o que ele estava fazendo na vida. Ele tinha aberto anteriormente Tu conhece a Stallone do cara de criação do Soletti, do Ricardo Soletti? Sim. Eu não sei o nome do sócio dele, que eles saíram da Compass e abriram... a velha ideia, isso aí já é uma ideia de 1842, mas sempre atualizada e sempre funciona. Eles são um estúdio de criação que presta serviços, inclusive, para agências de propaganda, que não acaba não funcionando muito bem por causa da área de confiança, tal. Eu sou uma agência de propaganda, vou entregar meu trabalho para o cara que vai fazer, que não sei o quê, daqui a pouco... Mas eu sei, inclusive, de várias agências que trabalham com ele, né? Com o Soletti nesse formato. Tem dado certo, parece. Bom, aí é tudo uma questão, assim, o Soletti, eu nem o conheço pessoalmente, mas eu sempre gostei muito de ler as coisas que ele escreve, que ele diz... Ele é colorado, né? Ele é colorado. Não, mas ele... se reconhece. Ele me parece uma boa criatura. Uma boa criatura. Eu tenho pouquíssimo contato com o Soletti também. Eu sei quem ele é, mas a gente nunca foi apresentado oficialmente. Eu achei super demais o nome, Stallone. Mas não era Stallone. Não era Stallone? Outro nome, não. É Schwarzenegger. Não, é Stallone, sim. Não é Stallone? Não é. Mas,
Mas, Márcio, continuando nesse assunto comprido aí de agência de propaganda, tá? Diga lá. Tu, como jornalista, tem muito mais condição de saber coisas do que nós aí. Como é que está mesmo esse mercado? Falando não tem nada de otimismo ou de pessimismo, de separação, não sei o quê. Tá? O outro dia tu estava falando aqui, até depois eu fiquei me lembrando dessa coisa curiosa. O menino aquele que eu estava falando, que é executivo jovem lá, quando eu estava te fazendo aquela consulta a respeito de mim mesmo. Perfeito. Pensei que ele estava na Bistrô, ele era sócio da Bistrô e já tinha saído da Bistrô, carregado, indo junto com a conta da gangue para Bonaparte, que tu não disseste. Não, peraí, então você já está me comprometendo. Entendi mal? Entendesse mal. O que eu te disse é que a gangue não é mais atendida pela Bistrô. Sim. Mas não disse que ninguém saiu de lá para ir atender em outro lugar. Não, mas ele não foi para Bonaparte a conta? Isso. Na verdade, a Bonaparte já atendia uma boa parte. Uma Bonaparte. Uma Bonaparte. Não, atendia uma parte, na maneira digital, da gangue, junto com a Bistrô, que é do Gabriel Besnos e da Fernanda. O Gabriel, esse que eu falei, que um dia eu entrevistei ele, que me pareceu um executivo jovem, um novo publicitário. Isso, mas ele não saiu da Bistrô. Não saiu da Bistrô? Eu não sei de onde tu tirou essa informação. Então eu ouvi o que eu queria ouvir, então. Eu acho. O que eu disse é que a gangue não é mais atendida pela Bistrô, que a Bonaparte já fazia o atendimento digital da conta e que agora pegou, então, a parte off, que era feita pela Bistrô, agora toda a conta da gangue está sendo atendida pela Bonaparte. Foi essa informação que eu te dei. E o Gabriel continua lá na agência dele. Na agência Bistrô com as suas contas. Então eu delirei aqui. Não vou lembrar agora, mas tem... Não, eles têm um monte de contas. É que eu... É tanta conta em tanta agência que eu me perco bastante, mas... Tu tem lá no coletivo um cadastro atualizado de todas essas agências novas? Não sei o que tu chama de atualizado, mas a gente tem um bom mailing. É um mailing, assim... Alguma coisa. Por exemplo, se tu me perguntar hoje... para eu te citar 10 agências, eu vou citar as mesmas, sempre que eu conheço. Sim, tu vai citar a Escala, a Competência Global. A E21, eu nem me lembro mais, a Martins Andrade, a Integrada. A Integrada está há bastante tempo no mercado, já está mais de 20 anos. 20 anos. Feitos agora, dia 17 de janeiro. A Integrada, mas tem Tem a Move. A Move também, mas a Move também já existe também há bastante tempo. Tem a Brivia. A Brivia também, que é... Juntou com a 10, a Brivia 10, no caso. Tem a Abajur, tem a Balacobaco, tem a Bonaparte, tem a Bistrô, tem a WTAG, tem a SPR. É tudo coisa mais recente. A SPR tem 14 anos, se não me engano. Não, tem mais... Mas engraçado, essas agências, eles não Acho são... 14. Tu vê que coisa curiosa, pelo menos nos 3, 4 veículos. Tem a ProTarget. Não, a ProTarget tem 180 anos. Mas tem. Eu sei, não, é uma agência boa tal. Tem aquela outra lá, que é a SPR também, de Novo Hamburgo, que é boa. Falei agora. É essa que eu disse que tem 14 anos. Acho que 14 anos é o tempo que um dos sócios está, então ela deve ter mais de 20. Mas é uma coisa curiosa, tá? Eu, pelo hábito, desde sempre, das antigas, né? Eu sempre tenho a curiosidade de ir lá e ver no cantinho quem é que está assinando a peça, né? Eu não vejo nenhum anúncio dessas agências que tu está falando. Eu não vejo no Jornal do Comércio, eu não vejo no Correio do Povo. Mas eu acho que isso tem a ver com o perfil de cliente que essas agências têm, que não anunciam em jornal, né? Mas quem é que anuncia em jornal? Onde é que eles anunciam? Onde é que eles fazem mídia? Eu acho que eles fazem bastante... Nem todos fazem mídia. Importante dizer. Nem todos fazem mídia. A Balacobaco faz mídia para algum cliente? Não sei. A Bistrô tinha. A Bistrô atendia o... Não sei se está com eles lá ainda, o centro clínico aí. Não sei também. Gaúcho. Eu não sei, porque é uma dança das cadeiras tão grande de contas publicitárias que eu confesso que eu nem não consigo acompanhar com tanta... Mídia exterior, por exemplo, quem é que os outdoors estão sempre cheios, estão sempre lotados. Por exemplo, quem é que atende a Casa do Papel? A Casa do Papel é uma baita de uma verba. Eles fazem 2 ou 3 campanhas só ao ano, mas fazem muita mídia. A Casa do Papel era da TRI, uma agência bem pequena também, muita não sei mídia. Como é que está agora. Agora estão na rua com campanha de novo, eles sempre fazem abertura de ano, né? Mas é que nem sempre essas empresas têm agência, né? Às vezes elas têm um setor.
dentro da sua... Um setor da sua estrutura. O setor e o filho do dono, ou a filha do dono, né? Um sobrinho, um vizinho, um primo do papagaio, do cachorro, da Que coisa do vizinho. incrível. Eu estava me queixando agora de manhã, Márcia, para a Natália. Não pode. Não? Não acredito. Nunca aconteceu isso. Mentira. Natália, não. Dessa coisa da Então, juvenilização. de reclamar. Dessa glamorização excessiva do marketing. Que coisa inacreditável, faz no mínimo 20 anos. Se tu pegares a relação de 10 anunciantes do Rio Grande do Sul, aleatoriamente, 8 tu vai falar no marketing, ou é a filha ou é o filho do dono. E normalmente são as antinhas. Normalmente. Normalmente são. Normalmente. Ai, meu Deus, aí fica por tua conta e Por minha risco de conta e risco, crítica. eu digo sem nenhum receio. Eu nunca encontrei até agora realmente alguém que seja descendente. Porque eu conto uma história aqui, citando nomes aqui. Não precisa. Não precisa? Não precisa. Eu estou louco para falar sei. mal dos outros. Não, tua língua está coçando. É. Tu lembra? Respira, Um Novo Homem, 2020. Vamos falar da gangue. Que eu falar do seu Silvio Siebenberg, que ele adora. Não, eu queria falar da gangue. Que antes ela Bota tinha o uma microfone na atitude. Não, eu sei. É que é meu lado cantora agora, que eu descobri que eu tenho lado cantora com o Pedro. Tu sabia? Artista! Ela tem, não, ela descobriu até que, como é que é a tua voz? Contralto grave, é isso? Contralto grave. É. Tu sabia? Não, que o Pedro começou conosco, o Pedro Guiço. Ah, tá, não, é o meu Pedro. Não, o Pedro Tá. Guiço começou um programa conosco aqui, ele fazia o Música do Zé junto com o Zé do Belo. Aham. E aí deu um desdobramento. Um desdobramento, uma desinteligência. Uma desinteligência. E aí o Pedro está falando agora, está fazendo um programa, o Pedro é muito engraçado. Tá? O Dom de Ensinar Música é o nome do programa que ele faz. E a partner dele é essa moça. Tá? Muito e bem. ele passa o programa tocando violão, cantando e ensinando. Como é que é as batidinhas aquela? As métricas. Ensina as métricas e não sei o quê, e tá. E ele, nessas de estar ensinando música, mostrando o dom de ensinar música, Diagnosticou. que a voz dessa moça é de contralto grave. E a tua voz é... Baixo, Não, é... barítono. Não sei. É barítono. Barítono. O mais desafinado do mundo. Ele quase desistiu no último. É mais fácil o Gremlin cantar bem do que nós. Pinto. Bem mais fácil. Tu tem esse problema também de cantar? Mas, meu querido, eu canto em qualquer tom. Eu desafio em todos eles. Márcia, é por isso que a gente se ama tanto, Márcia. Tu sabe Eu que desafio em todos eles. eu também. Mas eu tenho muita esperança no Pedro, no meu Pedro, não no Pedro Guiço. Quer dizer, no Pedro Guiço também, né? Mas é que ele já está aí na vida, né? Na lida. Esse programa depois. Não, eu tenho muita esperança no meu vai Pedro, trabalhar até porque o meu Pedro, o Pedro Ramírez, é filho de um pai que tem uma voz extremamente elogiada. E um bom ouvido. Um bom ouvido, toca. Eu inclusive, eu brinco sempre que meu marido é a banda de um homem só. Porque ele toca todos os tipos de instrumento que vocês possam imaginar. É mesmo? Não, todos não, mas ele toca corda, né? Então ele toca violão e toca Sopro cavaco. também? Sopro não, mas ele... Agora ele quer comprar uma gaita de boca, porque o que ele não sabe, ele quer aprender. Mas Ele tem facilidade para música? muita facilidade para música, tanto para cantar quanto para tocar. E ele toca, então, instrumentos de corda e percussão. Uma das... Percussão, então, meu querido, eu tenho na minha casa, assim, a gente é, né, pezinho, como é que é? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Então, na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. E aí o meu marido toca pandeiro, toca rebolo, toca tantã, toca reco, toca... Acho que reco é instrumento de percussão, né? É considerado percussão? É. Toca, eu chamo de cacheta, mas tem outro nome agora. Um negocinho aqui, aquela... Ai, gente! Aquele pequenininho que... Chocalho? Não! É tipo chocalho. Pra mim é uma cacheta. Pra mim é cacheta o nome, mas tem outro nome. Então é cacheta. É um pandeirinho pequenininho. Não é um pandeirinho, é uma caixinha pequenininha que tu toca com... Ah, eu sei, o reco-reco aquele. Não, o reco-reco é aqui. Não, aquele pequenininho que o cara toca Não, o reco-reco, ele é comprido e tu faz... Não, para. Então tu sabe menos do que eu. Não, encontrei a minha alma gêmea também na música. Isso. Mas Não. o Pedro, teu afiliado mercadológico, ele, se Deus quiser, vai seguir os passos do pai. Tomara. Que tem uma voz muito bonita e uma facilidade muito grande de tocar qualquer tipo Porque de instrumento o Pedro musical. Guiço, que conduz o programa O Dom de Ensinar Música, ele insistiu para que eu participasse.
Eu digo, tá, eu vou participar, mas vai ser provavelmente a única vez. Ele estava desistindo, porque ele ficou aqui com o violão. Faz aí, como é que era? Mi. Tá. Aí eu acertava 2 vezes e errava 4. Aí ele acertou de novo, errava. Eu não consigo ouvir minha própria voz. Olha, eu vou dizer para ti, Pinta, que assim, eu sou filha de... Na verdade, não sou filha, mas... Desculpe, herdeira de uma família musical, né? O meu pai toca violão, meu irmão toca violão, minha mãe toca violão e piano. Bah. Eu tenho um tio que toca bateria e saxofone e violão. Eu tenho outro orquestra, tio. né? Tem outro tio que toca violão e baixo. Por aí vai. Tem, na verdade, entre os meus primos, por exemplo, nós somos 8 netos dos meus avós, né? Entre esses 8 netos, a gente tem apenas 3 que não tocam nada. O resto tudo toca instrumento musical. Então, assim, um dia o meu pai me deu um violão e disse, vou investir nessa menina, porque ela é a única que não faz isso na família, né? E aí eu tive 3 aulas. E o meu professor de violão olhou para o meu pai e disse, cara, ela não quer. Desiste. Pois é. O Pedro disse que ele tem que criar, como é que ele falou? Um universo musical à minha volta para eu poder compreender o que é o dó, o que eu não sei. Isso que eu sei um pouquinho, umas notas, alguma coisa no violão. Não, assim, eu vou dizer que eu aprendi no violão a tocar Que País é Esse, que são 2 notas. E tem uma outra musiquinha lá também do tempo da igreja que eu sei tocar. Nem lembro mais, na verdade. Só uma, que também é 2 notas, que é Fá e Sol, que é o Caminhando, do Geraldo Vandré, que aqui é assim... com pestana. É com pestana. Eu não fazia... Uma do lado da outra aqui. Não, mas eu não fazia nada com pestana, porque eu não conseguia. E sabe quando é que eu desisti de vez de tocar violão? Quando eu descobri que eu ia ter que cortar as minhas unhas, deixar elas bem curtinhas. Porque aí senão não pega na corda, né? Daí eu resolvi que, de fato, não ia dar. Para avaliar, eu tenho a minha justificativa por que eu tenho esse bloqueio. Tá? Eu já contei várias vezes essa história. É que, na época de adolescência, tá, tudo que era guri de vila, da rua, do não sei o quê, queria ter uma banda de rock and roll, né? Eu também queria, né? Aí existia um professor famoso, que inclusive foi professor do Pedro, fiquei sabendo nesse dia. Ah, ele te chama de burro, né? Me chamou de burro. Eu me lembro dessa história. No terceiro exercício... Traumatizou a criança. Na terceira aula, ele me cobrou os exercícios, eu não conseguia fazer, e o cara me puxou o violão da mão. Gritou contigo. Gritou comigo, disse, mas tu é muito burro. Isso causou sérios traumas na vida de Roberto Pintaúdi. Bloqueou meu ouvido. A única coisa dali para frente que eu consegui ouvir direito foi os ensinamentos de marketing ou propaganda. Tá. Tinha que dizer que eram os ensinamentos de mamãe que não gostava de ti. Não, marketing ou propaganda. Isso Roberto Pintaúdi, temos que encerrar o programa em seguida. Conta para a nossa audiência, então, dizendo que o marketing ou propaganda está no ar em oferecimento de... Ivo Pence, o maior distribuidor de tubos Tigre, de todas as bitolas, à pronta entrega, porque sua obra não pode parar. Aí fica onde? Na Presidente Roosevelt, como é que é? A Martins Fredo. Presidente Roosevelt. Presidente Roosevelt, 864, estacionamento próprio. Muito bem. Tá, na Maranhão, assim, na esquina ali com a Presidente Roosevelt, tá? E a Ivo Pence sempre exercita no seu marketing essa coisa de só trabalhar com produtos à pronta entrega, porque sua obra não pode parar, né? Muito bem. E aí, pra gente, faz tempo que a gente não fala com a nossa audiência, né? Estiveram ou estão conosco Tiago Pintaúdi, qualquer semelhança é mera coincidência, Mirka Blair, acho que é Blair, né, que fala? Mirka Blair. Jorge Ramírez, Flávio Dutra, Gilmara Figueiró, Ivanir Antônio Cury, Cristine Peroni Castilho, Luiz Armando Oliveira. Luiz Armando, sabe quem é o Luiz Armando, né? Vânia Chechelski, Vinícius Domingues, Vera Regina Farias, Luísa Ramires Bonacina, Alexandro Altamiranda, Jorge Correia, José Misel, Apate Colorada, Luciana Souza, Norberto Vieira, Marlos Lisboa, Carlos Henrique Bastos, Lúcia Saldanha, Letícia Pi, Luiz Alberto Cristófoli, qualquer semelhança é mera coincidência, Marcelo Vilas Boas, Liane Loscheiter, Carlos Tiburski, Adriana Aurélio, Rodrigo Vargas, Bruno Noschen, Clarissa Zambuja,
Crespo Daril, Felipe Pratini Ramírez, Marcelo Nepomuceno, Regina Bonel, Oscar Paz e Edu Pesce. Ai, meu Deus, cansei hoje. Bom, então eu quero dizer para Considerem-se... essa galera toda aí, muito obrigado. Muito obrigada pela audiência. A gente não falou tanto de marketing ou propaganda no dia de hoje. A responsabilidade toda é da melhor jornalista de business do Rio Grande do Sul, que ela está nos encantando aqui com a barriguinha dela e tal. E ela chega aqui e eu não consigo, e aí eu me distraio, em vez de falar de marketing, me desconcentro e fico falando do Pedro e do Pedro e do Pedro, porque eu sou o padrinho mercadológico, viu? Para quem não sabe... Felipe Ramírez está nos escutando, pai do Pedro. Tu já pediu autorização? Já, ele sabe que ele concordou que Roberto Pintaúdi é padrinho mercadológico do Pedro. Se esse menino, ou se ele for para música, eu não consigo ajudar em nada, porque... Mas aí o pai ajuda. É melhor... Tem uma rádio. Tem uma rádio para ajudar. Então, de qualquer maneira... Ele pode usufruir, né, da nossa estrutura. Ele pode vir um dia que... Tu tem ideia aí Lançamento. Tu não consegue ter ideia de quando é que tu para de trabalhar. Tem o horário da rádio, das 20 às 21, que a gente tira todas as músicas só dele. Tu vai vir com ele aqui pequenininho um dia, né? Vou, com certeza. Ele vai chorar que nem eu. Tá me rogando praga, Pintaúdi? Não, aquele chorinho bonito de nenezinho que todo mundo se encanta. E a hora que isso acontecer, eu vou botar no teu colo, tu vai fazer parar. Tá, bota. Então, tá. Mas eu tenho uma habilidade com criança. Aliás, é a 4ª habilidade que eu tenho na vida. Eu sempre disse aqui que eu... Inteligente, bonito, dança bem. E que eu entendo profundamente de 3 assuntos. De mulher, futebol e propaganda. E de criança. Aliás, eu descobri a outra ponta. Eu sou um encantador de serpentes para pessoas de muita idade. Eu sou um palhaço. São os extremos. Eu sou um palhaço, tanto para criança como para pessoas acima de 80 anos. Eu ia dizer, então tu lida bem das crianças aos idosos. Isso, é comigo. Pode Olha deixar. aqui, ó, o Felipe Ramírez está dizendo que o primeiro emprego do Pedro é tu quem vai dar. Tá garantido. Tá? Nós vamos aumentar esse faturamento aqui da EO. Aê, muito bem. Tá? E o Pedro vai ser o funcionário 001. 0001 da EO. Muito bem, quinta-feira, 13 horas, estamos de volta com marketing e ou propaganda. E com convidado, né? Teremos? Teremos. Então tá. Quinta-feira estamos de volta, muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Valeu. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é na Ivo Pens desde 1956.